informação no Conexão Cultura. Henrique, o Papito tá ligado com a gente junto com o Jorjão na João Paulo. O Papi diz, olha, Baba, eu tô ligado aqui com a gente, o Papi ligadíssimo na programação da 93. Vamos juntos aqui no Conexão. Dr. Daniel Almeida já aqui do meu lado. Já hoje, quarta-feira, nossa especialista em benefício do INSS vai trazer pra gente dicas importantes sobre Previdência Social. Meu amigo ouvinte cultura, 985639937. Faça a sua pergunta, participe com a gente. Doutor Daniel já está aqui para responder com a gente. Doutor Daniel, seja bem-vindo. É sempre uma honra poder estar ao seu lado. Gabaritadíssimo, respeitadíssimo e um profundo conhecedor sobre direitos previdenciários. E tinha que estar nesse time com a gente. Bom dia, Baba. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. É sempre uma honra estar aqui podendo levar informação e orientação sobre um tema tão importante, que é a questão dos benefícios previdenciários, que todo mundo em algum momento vai precisar de orientação e dessa informação. E é por isso que hoje a gente trouxe um assunto, bora dizer assim, uma temática bem interessante. Hoje será uma verdadeira aula sobre Previdência Social, então você que está ouvindo a gente aí, preste atenção. Provavelmente é um dos programas mais importantes que vamos ter, e você vai levar essa informação para toda a sua vida, para sua família, para todo mundo que precisar ou irá precisar em algum momento da Previdência. Então preste bem atenção em tudo que a gente vai falar aqui. Caderninho, lápis na mão, caneta para anotar, tá bom? Então vamos juntos, doutor Daniel. Para começar o nosso bate-papo de hoje, quais seriam as 3 principais dicas que o senhor daria para quem está pensando em se aposentar ou quer entender melhor o sistema de aposentadorias? Baba, é interessante a gente direcionar a questão da aposentadoria, mas não é somente a aposentadoria que trata esse tema, a gente trata de todos os benefícios da Previdência, desde o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade, salário-maternidade e aposentadorias em geral. Então, assim, são 3 dicas bem importantes que todo ouvinte precisa prestar atenção para poder ter acesso com segurança aos seus direitos. E a primeira dica que eu gostaria bastante de informar é que a Previdência Social ela é essencialmente um sistema contributivo. Perfeito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você ter acesso aos benefícios do INSS, você precisa, na sua maioria das vezes, contribuir. É um seguro de carro, né, Baba? Que a gente sempre fala, que a gente sempre usa esse exemplo. É um seguro de carro onde você vai pagando ali, vai acontecendo a contribuição previdenciária mensalmente. Se você trabalha de carteira assinada, seu empregador já vai fazer isso. Se você não trabalha de carteira assinada, se você é autônomo, facultativo, enfim, você precisa contribuir, emitir a guia da Previdência Social para poder ter acesso. Então, como seguro de carro, você só vai ter acesso se você estiver pagando a Previdência. Se você não pagar, você não vai ter acesso. A gente tem outros benefícios que são assistenciais, que é diferente do contributivo. Certo. Você perde uma gama de direitos aí, mas você tem acesso ainda assim a um assistencialismo ali quando você precisar. Então, primeira dica é um sistema contributivo. Segunda dica, o direito não acolhe quem dorme. Então, assim, não é você ficou doente, o INSS vai automaticamente na sua casa e lhe conceder o benefício. Sim. Você chegou na idade lá de se aposentar, o INSS vai automaticamente conceder a sua aposentadoria no dia que você completou o aniversário. Não, não é assim que funciona. Você precisa ir atrás, você precisa ir fazer o requerimento, você precisa organizar lá a sua documentação e levar para o INSS. Ele não tem acesso às suas carteiras de trabalho, às suas informações ali dos seus vínculos, a sua identidade, um monte de coisa ali que ele é um sistema que, apesar de estar integrado com os sistemas do governo, ele não tem muita informação sua. Ou então, quando tem, essas informações elas estão incompletas. Então, você precisa levar essas informações lá na hora de fazer o requerimento, com toda a documentação, para então você ter o seu pedido atendido. Doutor, e se eu não juntar os documentos, se eu não fizer ali um requerimento adequado? Vai ser negado e você vai perder tempo e dinheiro, que é o que a gente sempre fala aqui. E a terceira dica, também tão importante quanto, é a questão de se planejar, se prevenir. Então sempre procure informação, não espere chegar o momento ali da idade, o momento da doença, o momento do problema, para poder procurar ali um advogado, para poder procurar uma assessoria ali. Se previna, procure antes, porque você organizando e arrumando ali toda a sua vida previdenciária, você não vai ter um problema e sim uma solução. Você vai estar ali fazendo um planejamento previdenciário para quando você necessitar do benefício, você ter acesso a ele de forma rápida, de forma célere, já esteja tudo redondinho ali no sistema, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça, ou então tenha que aguardar anos para receber o seu benefício, e quando for receber, ainda vai receber um salário que não é o que está condizente ali com o que você recebia. Então, desde logo, fazer o planejamento ali, procurar fazer uma consultoria especializada para poder verificar como é que está a sua vida previdenciária.
Muito bem, uma verdadeira aula para a gente de direito previdenciário com o doutor Daniel, nessa manhã de quarta-feira. Doutor Daniel, assim como há boas práticas, a gente sabe também que há muitos erros, né? Quais são os 3 erros mais comuns que o segurado comete quando o assunto é aposentadoria e benefícios do INSS? Pegando o gancho da primeira pergunta já, Baba, assim como as 3 dicas são de suma importância, a gente também tem os 3 erros mais comuns, que a gente verifica sempre a questão da carteira de trabalho física. Bora lá, primeiro erro comum. Carteira de trabalho física, na sua maioria das vezes, muita gente acaba perdendo, rasurando, ou acontecendo alguma coisa ali que a gente não tenha mais acesso às informações na sua completude, né? Todas as informações necessárias ali. Então, primeiro erro é não tomar cuidado com essa documentação, com a carteira de trabalho física, principalmente. A gente sabe que tem a carteira de trabalho digital, que ajuda e muito na consulta desses vínculos, porém, como a gente sempre fala, o sistema ele é falho. Na maioria das vezes, assim, 95% dos clientes, até uma porcentagem um pouco maior dos clientes, chegam com várias inconsistências na carteira de trabalho. E a gente só vai ter ciência desses erros, dessas inconsistências, batendo de frente a carteira de trabalho física com o extrato previdenciário desse cliente. Então esse seria o primeiro erro mais comum. O segundo erro é achar que justamente vai estar completo todas as informações do sistema. Então assim, a pessoa tem desde logo consultar ali o seu extrato previdenciário para verificar se algum vínculo está com alguma pendência. Na maioria das vezes, essas pendências elas ocorrem relacionadas à data de admissão ou data de desligamento do vínculo, ou então a questão da remuneração. A maioria das vezes o empregador ele não contribui com a remuneração que o trabalhador recebe lá, que o segurado recebe. Então, desde logo é importante verificar se o salário ali, a renda que está constando no extrato previdenciário, está condizente com o que você está recebendo ali na sua folha de pagamento. Então, é importante verificar isso desde agora, porque isso gera ali uma dificuldade para receber a renda mensal inicial, RMI, condizente com todo o período contributivo do segurado. E aí a gente tem também a terceira dica, que é verificar que tipo de segurado você é. Então a gente tem mais essa questão consultiva, né, Baba? Verificar se você é um segurado especial, verificar se você é facultativo, verificar a questão se você é um agente público, que vai diferenciar também tudo isso. Então, desde logo, procurar aí consultar como é que está a sua vida previdenciária para reorganizar tudo e você não ter nenhuma dor de cabeça. Perfeito, 9h17, doutor Daniel. Os nossos ouvintes participando aqui com a gente pelo 98563-9937. A Lourdinha Bezerra já ligada todo dia, toda quarta-feira, na verdade, um abraço, todo dia. Lourdinha. E a quarta-feira sempre também não é diferente. Ela ligada com a gente nessa manhã, Lourdinha Bezerra. Tem uma pergunta aqui, doutor Daniel, para o nosso ouvinte. Imediatamente aqui, doutor Daniel tem um filho com problema de saúde mental. Ele tem 30 anos. Eu poderia pedir aposentadoria ou benefício? É a Betânia Araújo, do bairro do Marco. Então, dona Betânia, interessante essa situação. A gente tem que verificar como é que está a questão da documentação médica dele, tá bom? Tem que verificar se ele já trabalhou ou não, para saber qual tipo de benefício que ele vai ter acesso. Se a gente for levar em consideração assim, só essa informação básica, se ele tem um problema ali, uma dificuldade, uma limitação intelectual, a gente tem que verificar se ele já trabalhou alguma vez. Se ele não trabalhou, então a gente vai ter acesso ao quê? A um benefício assistencial. O mais comum é o BPC, Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência, tá bom? E além do requisito de uma limitação de longo prazo, seja ela física, ou social, ou intelectual, enfim, precisa também ter a questão da baixa renda. Então precisa verificar o cadastro único que a pessoa faz ali no CRAS ali do seu bairro, tá bom? Para verificar se ela é baixa renda, se ela for baixa renda, a gente consegue sim ter acesso aí ao BPC. Mas a gente tem que primeiro verificar a documentação e a viabilidade de fazer esse requerimento. Perfeito, o doutor Daniel respondendo. Betânia, muito obrigado pela audiência aí no bairro do Marco, nosso ouvinte ligada. Um abraço, aqui. Betânia. Qualquer dúvida, abraço. Chama a gente lá. Verdade, Betânia. 9h18, doutor Daniel com a gente aqui falando sobre direito previdenciário e dicas importantes sobre previdência social. E agora, doutor Daniel, a gente tem ouvido muito falar sobre sustentabilidade e responsabilidade social por causa da COP30. O que vai acontecer aqui no Brasil? Dá para fazer alguma relação entre esses temas e previdência social, doutor Daniel? Que pergunta muito boa, por sinal. Né, Baba? Uma pergunta bem interessante. A COP30 já está acontecendo aqui na nossa capital paraense. E aí, quando a gente fala sobre COP30, Baba, a gente fala muito a questão da sustentabilidade, a gente fala muito a questão do planejamento de longo prazo, de preservação ambiental, né? Porque é justamente isso que trata o tema, de como a gente vai ali garantir que o mundo ele ainda seja acessível, né? Ainda seja possível de se viver daqui a 100, 200 anos,
levando em consideração todos os poluentes, etc., que existem aí. E para a gente associar a COP30 com a questão da previdência social, assim, é bem complexo isso, mas a gente consegue fazer de uma forma, de uma espécie de uma crítica social. Eu acho importante trazer isso aqui para a gente, porque a gente tem um grupo seleto de segurados que estão esquecidos e marginalizados pela nossa sociedade, e é um grupo aí que ele é tão importante quanto todos os outros, que é a questão do segurado especial. Quem é o segurado especial, Babo? O segurado especial é o trabalhador rural, lavrador, pescador, que trabalha ali na zona rural, trazendo pra gente ali produtos que são tão importantes para toda a economia, que a gente fala do açaí, da mandioca, enfim, maniva. Então todos esses produtos aí, que é o trabalhador rural que traz pra gente, ele que colhe, ele que planta, ele que colhe, ele que faz toda ali a questão dessa gestão, ele é um segurado que está marginalizado, porque justamente o fato dele viver na zona rural ali, ele não tem acesso a celular, ele não tem acesso à informação, a maioria das vezes é uma pessoa semi-analfabeta que malmente sabe assinar o nome, tá bom? E é um grupo que é constantemente marginalizado. Muita gente fala, poxa, como é que esse grupo, a gente está falando de um sistema contributivo, né? Como é que esse grupo faz a contribuição, vocês não sabem nem o que é INSS, só vão saber ali quando chega a idade. Então como é que a gente consegue associar? Porque associar esse grupo à COP30? Ele é um grupo que é muito importante para a sociedade em geral, não só aqui na nossa região, mas como em todo canto do Brasil, porque ele vai levar ali os legumes, as verduras, todos esses produtos que estão na nossa mesa, são eles que trazem. A gente tem a grandes indústrias, a questão do industrializado, mas assim, é a economia de base, arroz, feijão, é essa galera que produz lá na zona rural e traz pra gente na capital. Coloca na nossa mesa. E eles não contribuem, eles contribuem socialmente, que é assim que a gente tá construindo lá quando a gente fala sobre direito previdenciário. Eles contribuem socialmente para a sociedade, né? Com esses produtos de base. E como é que esse grupo marginalizado, como é que a gente consegue levar ali a questão da sustentabilidade, do custeio previdenciário e associar isso com a COP30? Então, pensando muito sobre essa situação, como é que a gente consegue ali associar, como é que a gente consegue direcionar para isso, eu penso muito em associar com o mercado de carbono, Baba, esse grupo. Por quê? Porque esse grupo, eles fazem a preservação da nossa natureza, tá bom? Eles têm ali seus plantios, as suas hortaliças, todas as suas questões ali na sua região. Então eles preservam aquela área, e são comunidades. Então a gente não é só a gente sempre fala, existe uma pessoa ali que planta. Não, são comunidades na zona rural, de famílias tradicionais, que já estão ali há muito tempo, às margens dos rios, etc. Então assim, o senhor de idade, ele que trabalhou com agricultura, ou enfim, com a pesca, ele vai ter filhos, ele vai ter primos, então eles criam uma comunidade naquele ambiente ali, e eles preservam, né, de forma tradicional aquela área. E aí, ao mesmo tempo que eles preservam, a gente pode ter ali uma espécie de crédito de carbono, porque a gente não vai desmatar aquela área, a gente não vai causar ali danos, eles não vão causar nenhum tipo de dano. E essa comunidade, ela precisa ser preservada, porque a gente não consegue simplesmente pegar eles, tirar da zona rural e trazer para a capital e fingir que está tudo bem. Não é assim, eles vão nascer, se criar e morrer lá na zona rural. E ao mesmo tempo eles vão preservar ali essa área sendo de forma sustentável, de forma tradicional. Então a gente precisaria verificar ali, direcionar, dar uma atenção especial a essas comunidades, verificar como a gente consegue associar a questão do crédito de carbono, que é uma coisa da grande indústria que precisa disso, né, para abater seus poluentes ali, os gases que emitem. Então, e ao mesmo tempo gerar ali um proveito econômico para essas comunidades dessa forma, onde a indústria vai investir nas comunidades para que eles continuem desenvolvendo ali com a melhor tecnologia possível, com a melhor qualidade de vida possível, a preservação desse ambiente, Baba. Muito bem colocado. Doutor Daniel Almeida, 923, e o Direito Previdenciário aqui com a gente, com o nosso doutor Daniel, e hoje a gente fala sobre dicas importantes sobre Previdência Social. E claro, a gente não poderia ficar de fora da conferência sem trazer algum tema, alguma coisa relacionada ao benefício do INSS, diretamente ligado aos nossos produtores rurais. Doutor Daniel, diante de tantas mudanças nas regras e na tecnologia do INSS, qual é o papel do ouvinte que trabalha na área? Certo. Do ouvinte que trabalha na área, tanto o servidor público quanto os advogados, é bem importante levar a informação clara e objetiva ao segurado. Perfeito. Lembrando que o direito previdenciário, a gente tenta aqui sempre desmistificar, trazer de uma forma acessível para todo o ouvinte, que a gente sabe que não é um advogado, não é um servidor público, não é um concurseiro aí
Então a gente precisa trazer a informação acessível. E esse é o papel também do agente público que está ali, do servidor público que está ali no INSS, do advogado, fazer com que o ouvinte entenda os seus direitos e tenha acesso a eles de forma simplificada, tá bom? É muito comum a gente chegar ali e chegar o profissional que trabalha na área e trazer de uma forma bem complexa, de uma forma com juridiquês, de uma forma que o ouvinte não entenda nada. Ele entra para uma consulta, ele entra para verificar o seu direito, ele sai com mais dúvidas ainda, ele sai sem entender nada, e aí chega com mais gente que não tem uma boa intenção e acaba complicando mais ainda a situação do ouvinte. Então, assim, o ideal é ouvir nosso programa toda quarta-feira. Porque a gente está trazendo informação aqui clara, objetiva, sem juridiquês. Então, assim, a gente costuma falar que até uma criança entende. Porque a nossa intenção é essa: trazer exemplos acessíveis, trazer informação acessível, linguagem acessível, tá bom? E ao mesmo tempo também ser um garantidor de direitos. A gente sabe que o segurado tem acesso ao benefício. Então, por que a gente só não simplifica isso? Olha, você precisa reorganizar aqui esse documento, você precisa atrás de tal coisa, você precisa melhorar o seu laudo médico, você precisa marcar uma perícia, verificar que tipo de segurado você é. Então é muito comum, a maioria das vezes o servidor, em vez dele estar ali para ajudar, ele está prejudicando o cliente, o ouvinte que está procurando o seu direito. Perfeito. 9h25, doutor Daniel, para a gente encerrar. Para quem ouviu a entrevista e ficou na dúvida sobre o próprio caso, o que o senhor recomenda para fazer primeiro? Onde buscar ajuda? Certo. O ideal sempre é, primeiro, ter acesso ao seu INSS. Você vai lá, nem que você vá numa agência emitir uma senha provisória, você tem que ter acesso ao seu sistema, a gente tem que ter acesso a esse sistema para verificar como é que estão constando essas informações. Infelizmente, se eu não tiver acesso, eu não vou saber o que está aparecendo lá, o que precisa corrigir e como resolver essa situação. Então, ter acesso ao INSS e fazer consultas ali esporádicas para verificar se você trabalha de carteira assinada, verificar se o seu vínculo ele não está com nenhuma pendência, até a questão de quem está recebendo o mesmo benefício, verificar se não tem nenhuma notificação ali, alguma questão de prova de vida, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre você tem que ter acesso ao INSS. Com acesso ao INSS, verificar sempre o extrato previdenciário, tá bom? O CNIS, ele é o documento mais importante, né? A vida previdenciária do ouvinte está toda ali. Então, se verificar se não tem nenhuma consistência ali, e desde logo procurar uma consultoria especializada para poder então verificar a questão dos seus direitos, da sua vida, enfim, toda a questão de informações e documentos que estão aparecendo no sistema. Muito bem, é isso, né? Isso. Baile de informação e conteúdo. Quem ainda tiver com alguma dúvida, pode estar procurando a gente lá no Instagram, que é o ADV Daniel Almeida, ou mandando uma mensagem no WhatsApp, que é o 991460765. Eu só tenho a te agradecer, né, em nome do Ouvinte Cultura, do Dr. Daniel, porque é realmente, de fato, o direito esse que a gente traz previdenciário, de forma direta, simples, para que ajude, informe, construa, leve o reconhecimento, né? Principalmente como você falou, das pessoas que é difícil entender o processo é complexo, complexo, mas a gente aqui facilita, ouvinte. A gente Exatamente. Direciona para você de uma forma, entrega de uma forma simples, e você acompanha o Dr. Daniel nas redes sociais, no ADV Daniel Almeida, tanto no Instagram quanto no YouTube, ou então pode estar chamando a gente no WhatsApp, que é o 991460765. Procure, amigo. São mais de 10 anos dedicados ao direito previdenciário. Só que na Conexão Cultura a gente está quase um ano, toda quarta-feira, levando informação. Então é um programa muito importante, aí muita gente procura, muita gente tem muita dúvida, a gente está aqui justamente para ajudar e auxiliar nesse momento tão importante. Eu não lembro em outro horário ou qualquer outra emissora que tenha todo esse tempo, né, pra gente falar sobre aposentadoria, e é um assunto delicado que a gente, principalmente a produção, a gente se preocupa em levar esse assunto, porque tem muitos brasileiros paraenses, os amigos no interior, com dúvidas sobre isso, e todo mundo quer saber sobre isso. E assim, por mais que a gente tenha muitos gurus aí na internet falando que o sistema previdenciário vai cair, que não sei o que, um monte de coisa nesse sentido, falando mal, é o único sistema que a gente tem no Brasil, e 97% da população vai precisar dele. Então você que está ouvindo a gente aí, você vai precisar da Previdência Social, a sua família vai precisar, a não ser que você nasceu muito rico, herdeiro,
e etc. E não se preocupe com o dinheiro, mas assim, não é a realidade de 97% da população. Não, né? É por isso que a preocupação nossa no rádio justamente é fazer isso, doutor Daniel. Exatamente. Ajudar pessoas e principalmente se empoderar, porque com direitos, conhecendo o direito, você tem muito mais poder, muito mais força, sabendo os seus direitos, tá bom? Exatamente. E você tem direito, sim, você trabalha uma vida inteira, você tá aí, tem gente que às vezes está, como você sempre fala, doutor Daniel, os benefícios, pessoas que estão por algum processo de acidente de trabalho ou qualquer ocasião, estão sem condições de trabalhar, às vezes estão sem o benefício, não entendem, tem alguém na família que possa ajudar. E como você falou, o INSS não vai lá bater na tua porta. Não vai. Procure sempre também um profissional especializado. Porque a gente tem muita gente aí que enfim, acaba enganando aí os nossos segurados, né? E aí, enfim, é isso. Procure sempre um profissional especializado. Doutor Daniel, obrigado. Obrigado demais pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Baba, e até semana que vem, né? Até semana que vem. Então fique atento, ouvinte. Toda quarta-feira, entre esse horário de 9 e 9h30, o doutor Daniel está com a gente trazendo direito previdenciário e falando sobre a sua aposentadoria, sim. Tá bom? Obrigado. Um abraço a todos e uma excelente semana para nós. 9h30, vamos no Conexão de Intervalo e a gente volta já para você com muito mais. A quarta-feira está com muitas atrações, muita coisa boa para acontecer. Vem com a gente. Estamos apresentando